Ai, Pronto. Então, gente, sejam bem-vindos aos nossos encontros de hoje. Hoje a Iracema vai falar conosco sobre o amor, uma visão formativa. Iracema é psicóloga clínica, doutora em psicologia na temática de relacionamentos, mestre em sexologia clínica, foi presidente da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana em 2014 e 2015, é membro profissional e docente do Centro de Psicologia Formativa do Brasil e participou de workshops e conversas com Stanley Kellerman realizados no Brasil e no Center Energetic Studies em Berkeley, Califórnia, e tem certificação internacional em Positive Psychology Coaching. Seja muito bem-vinda, Iracema. Vamos muito ouvir, Iracema. obrigada. Agradeço muito o convite de estar novamente aqui com vocês. Para mim é uma alegria e, acima de tudo, um orgulho de poder compartilhar com vocês o que eu venho estudando, que é uma temática na qual eu me apaixono, ou me sinto apaixonada. Eu quero começar a minha fala a partir de uma poesia. Um corpo que é outro corpo, uma alma que é outra alma e seu corpo. Eu sinto que esse trecho do poema de Adélia Prado traduz profundamente a perspectiva do amor na psicologia formativa. Como a psicologia formativa compreende o amor. Amor como uma organização somático-emocional. Amor não só como uma abstração, algo que está relacionado a uma experiência meramente subjetiva. O amor tem corpo. O amor, como Kellerman fala, é a expressão do calor e da maciez. Então, nós vivemos e sentimos e expressamos o nosso amor através da nossa corporeidade. E é isso que eu quero justamente trazer para vocês. A ideia não, a concepção do amor como uma organização somática emocional. Ela possui uma estrutura neuromotora e emocional e cognitiva. E envolve um contínuo pulsatório, que é de distância e recolhimento, de aproximação e afastamento. Esse contínuo de ir e vir, de ir para o mundo e voltar para o meu mundo pessoal, faz parte do encontro, da busca por conexão e contato. E essa experiência de amar e ser amado está a serviço da vida. É que nos garante a nossa humanidade e a nossa sanidade. Iracema, os slides não estão passando para a gente. Ah, não? Não. Você tem Vai que lá, com parar, maciez e calor. para compartilhamento. Agora foi. Depois foi. Volte de novo a compartilhar agora. Agora está indo. Isso aí. Foi? Foi. Agora a gente não viu o poema. Quer voltar no poema? Ah, sim. Aqui não voltou, não. Voltou? Não. Ó, quando você dá um stop no compartilhamento, dá um stop de novo. Vamos devagar. Agora, agora clica no verdinho, no share screen de novo, vai abrir a sua tela. Vê se você tem uma tela aberta inteira. Tem. Grande. Clica nela. Isso. Isso aí. Agora você põe o cursor, quando você quiser mudar, você põe o cursor aqui em cima dessa tela e clica em cima, que aí ele vai. Tá, então vocês estão vendo o poema. Agora deu certo, vai? Pode ir tranquilo.
Então, como eu disse anteriormente, eu entendo esse verso como aquele que traduz muito profundamente a concepção do amor na psicologia formativa. Passou agora? Sim. Ótimo. Então, como eu disse, o amor não é uma abstração, não é um sentimento descorporificado mental, possui um corpo, uma organização neuromotora, e está calcado no contínuo pulsatório de expansão e recolhimento, de distância e proximidade. Esse movimento de ir para o mundo e voltar para si, para o seu mundo pessoal, envolve justamente o ponto principal, o pilar da experiência de amar, que é a busca de contato, de conexão. Entendendo que sempre que o amor ele está a serviço da vida, é que garante a humanidade e a sanidade humanas. Isso é dessa forma que eu entendo o amor como a massa que molda as conexões que sustentam a existência humana, da interdependência, da cooperação. Então, o amor da visão formativa é uma estratégia adaptativa, porque está a serviço da garantia da sobrevivência, do sentido de colaboração, de estar em ligação, em conexão. E, acima de tudo, é um anseio biológico. É uma experiência de se vincular, buscar por pertencer, buscar contato, é um anseio biológico, é inato. É o que nos garante realmente estarmos, ao longo da existência, sobreviver a tantos cataclismas. E existem pesquisas que nos mostram o quanto que nós temos, o que nós chamamos algumas pesquisas dentro da etologia e algumas pesquisas também realizadas por John Bowlby, que fala do imprint, que fala do quanto nós buscamos por contato, por estar junto e por também nos distanciarmos dependendo da nossa necessidade de conexão e contato. Então, como eu disse, não é só um estado. Amor se traduz em amar em ação. Se traduz em estar no mundo a partir de um estado interno que busca a cooperação, que busca cuidar, se importar, compartilhar e cooperar. As 4 atitudes que Kellerman apresenta no desenvolvimento da experiência de amar, no aprendizado que se desenvolve a partir do esforço voluntário. O amor, então, como eu disse anteriormente, ele está a serviço da manutenção da espécie e da sanidade humanas. E o que seriam essas fases, estágios do amor? Kellerman propõe 4 estágios que se apresentam a partir de uma cronologia no ciclo vital. No entanto, eles são atualizados ao longo de todo o ciclo vital, desde o nascimento até a morte. São atitudes e habilidades que são desenvolvidas na interação com o outro. Então, o primeiro estágio é o cuidar, que é aquele momento em que o bebê precisa do suporte para garantir, de fato, a sua sobrevivência e os cuidados básicos. Como isso se apresenta na relação adulta, numa relação de amor? Se apresenta nas atitudes de cuidar do outro, mas sem infantilizá-lo.
O segundo estágio é de se importar. É aquele momento em que a criança precisa compreender que pertence e que é objeto de interesse, que alguém está ali interessado nela, em como ela está, em como ela se desenvolve. Isso também está presente nas relações adultas. O terceiro estágio é o compartilhar. É o senso de companheirismo, de estar junto. É sentir que você está com alguém, independente da distância. Aquele momento em que a criança está no parquinho brincando, mas olha para trás, vê que tem ali a pessoa conhecida acompanhando e volta a brincar com tranquilidade. Ela sabe que tem alguém tomando conta dela. E o quarto estágio é o cooperar. É o momento em que a criança compreende que tem algo maior do que ela e que ela está ali compondo um todo, que faz parte de um corpo cooperativo. Isso está também nas relações adultas, quando se divide as tarefas, por exemplo. Então, são atitudes que se desenvolvem na interação com o corpo maior, no caso, os cuidadores, e que são habilidades que vão sendo desenvolvidas, atualizadas em cada fase do ciclo da vida. Então, ao mesmo tempo que são atitudes que fundamentam a experiência de amar, são também atitudes que conferem, que favorecem, aprofundam, constroem uma relação de amor. Então, como eu disse, essas 4 fases do desenvolvimento infantil, elas estão relacionadas aos comportamentos afetivos dos adultos. Como eu cuido de mim e do outro? Como eu me importo comigo e com o outro? Como eu compartilho comigo e com o outro? E como eu coopero comigo e com o outro? A gente precisa entender também que essas atitudes não são atitudes que estão exclusivamente presentes nas interações interpessoais. São atitudes que estão presentes na relação comigo mesma. Como eu aprendo a cuidar de mim? Quanto que eu me importo com a minha sanidade, a minha saúde física e mental? Quanto que eu sou minha companheira, me acompanho nas minhas necessidades? E quanto eu coopero, formo uma relação cooperativa comigo? Nós estamos, então, falando das 4 atitudes de amar. E precisa perceber que não são abstrações, torno a dizer, é muito importante ter isso bem claro. É a vida no corpo. E nós estamos falando de uma regulação do pulso, do padrão pulsátil, de conexão e separação. Está relacionado à embriogênese, que fundamenta claramente esse processo, que a seguir se apresenta nos cuidados maternos e que posteriormente se dá na sociabilização, nos contatos do corpo social. E assim se processa durante todo o ciclo vital. E todo esse manejo implica em 2 fenômenos fundamentais dentro da perspectiva formativa: o concorpar e o espelhamento somático. O concorpar é a experiência de estar em contato onde ambas as partes da relação favorecem ao crescimento de ambas as partes. Quando tem uma interação que ambas as partes envolvidas promovem o crescimento, seja de alguma forma, nós estamos falando do concorpar.
Então, vamos dizer assim, a criança que começa a andar, cujos cuidadores, os pais, amparam nos seus primeiros passos, a criança ali ela aprende a desenvolver toda a habilidade motora, que ela já possui como base, e os pais aprendem ali a serem os seus cuidadores no amparo daquele momento. São tarefas que estão cada um vivendo dentro do seu próprio universo. E cada um passa a crescer também em alguma habilidade. Então, um corpo auxiliando outro corpo no seu crescimento pessoal. E isso acontece também nas interações adultas. Quando eu tenho um anseio, por exemplo, por um carinho, eu desejo muito um carinho, e eu preciso, então, expor esse meu anseio. Como eu me organizo para expressar o desejo do meu carinho? A forma como eu expresso vai afetar o outro. E eu vou receber uma resposta. Essa resposta vai me afetar. E nessa interação existe um crescimento em como eu posso lidar com aquela situação que se apresenta. Eu aprendo algo e o outro aprende algo. E ambos crescem. Então, o Cocorpá é um evento que incentiva, que gera e propicia o crescimento pessoal. E o que é o espelhamento somático? Nós estamos falando de fenômenos de modelagem e modelação, que é a imitação. Quando eu me expresso de uma forma em que de um corpo maior que acaba influenciando o outro, esse outro ele pode se espelhar em mim e usar esse comportamento como um modelo para copiar, para desenvolver nele. Vamos dar um exemplo. Habitualmente se fala que a inveja é um sentimento muito negativo, mas devemos relativizar. Devemos olhar os sentimentos não com um juízo de valor, mas como experiências humanas. Eu posso ansiar por ser alguém, copiar a forma do outro, invejar a habilidade que o outro tem e usar para aprender a ser como. Então, eu espelho, eu uso aquele modelo para a minha vida, para que eu possa desenvolver essa habilidade em mim. Então, eu construo algo para mim. Isso acontece com a criança. Quando você espelha para a criança determinados comportamentos, que são comportamentos pró-sanidade. Ou então situações que são situações de estresse, situações que são de insulto, como a violência, por exemplo. Se eu estabeleço a relação com a minha parceria de forma violenta, eu posso estar espelhando para essa criança comportamentos de proximidade que envolvem um quanto de violência. Então, como eu me expresso no mundo? Como eu me coloco a fim de evocar no outro uma resposta? Então, esses dois fenômenos são muito importantes na formação da relação de afeto e da relação de amor. Nós estamos falando, portanto, da experiência de contato e conexão. Contato não é só no sentido de contato, de estar junto, mas contato no sentido de possibilitar um nível de proximidade na construção de graus de intimidade em que eu sinto com quem eu posso, com aquela pessoa eu posso contar. E aí, então, a gente vive a conexão. A conexão é aquela experiência de que eu posso contar com alguém, que eu pertenço
pertenço a um corpo relacional, que eu tenho aquela relação como algo que compõe a minha experiência de estar no mundo. Tanto é que, quando as relações se rompem, a dor é muito grande. E não é à toa que a dor de um amor rompido ou acabado atua no mesmo lugar no cérebro da dor física. Isso já foi feito pesquisas com ressonância que mostra que o mesmo lugar no cérebro em que está ativado a dor de uma perna quebrada é a mesma da dor de uma pessoa que perdeu um amor. Então, nós estamos falando de uma realidade neuromotora, e é o contato e a conexão que nos garante sentir que nós não estamos sozinhos. A experiência de ter relações, de estabelecer relações, de estarmos em interação, em poder contar, nos garante a sanidade. E quando eu estou falando aqui de amor, não estou falando só das relações românticas íntimas. Eu estou falando das relações de amor de uma forma geral. O amor na família, o amor dos amigos, o amor nas relações profissionais, enfim, a experiência de amor, inclusive da comunidade, que não precisa ser diretamente relacionado a uma pessoa, mas a experiência de querer bem ao meu entorno. Então, amor, amar, na realidade, amar no verbo, na ação, requer um esforço voluntário para poder organizar ações conscientes e intencionais de cuidar, de se importar, de compartilhar, de cooperar. Então, viver e amar é vir a ser um permanente vir a ser e criativo. Nós estamos falando, então, de anatomia e subjetividade. Só um minuto, por favor. Existem tipos corporais propostos pelo Kelleman que conferem um estilo de buscar contato, de expressar o contato, de amar, de buscar estar junto, de conformar. São estilos de dar e receber carinho, atenção, proximidade, formar intimidade. Existe um estilo que é um estilo de muita ida para o mundo externo, um estilo em que vai muito profundo para o mundo interno, um estilo que é de estar voltado numa inflação, num crescimento de si, e um estilo que é um estilo que existe um jogo de forças, de ir para o mundo e ficar dentro de si. Nós estamos falando, então, de construções de vínculo dentro de um olhar formativo. No relacionamento, o primeiro estágio é um estágio mótico. É aquele momento da sedução, do encantamento, em que você fica realmente deslumbrado, tudo é maravilhoso. O apaixonamento é pela pessoa idealizada. Tudo que a pessoa faz, pensa, fala, gosta, você também gosta, você também se identifica. Tudo é maravilhoso. Essa é uma fase que dura pouco tempo, a fase da paixão. É uma fase em que a pessoa fica muito mais
na conquista, no interesse, do que propriamente no nível de profundidade. Só que, com o passar do tempo, essa relação passa a ter um pouco mais de estrutura. O convívio, o dia a dia, as habilidades passam a ser mais claras, os interesses passam a ficar mais evidenciados, as discordâncias. Existe um envolvimento em que exige algum tipo de negociação no relacionamento, existe mais agora o enamoramento e não mais o encantamento. No terceiro momento, que a gente pode falar de um momento mais rígido, de mais estrutura da relação, de mais consistência, implica num comprometimento. É um nível de maior intimidade. Quanto que aquela parceria se compromete em sustentar aquela relação. Existe algo que é maior do que um e outro. Agora é um terceiro corpo, é o corpo relacional. Então, quanto que essa parceria se compromete em dar corpo, sustentar e aprofundar essa relação. É um momento de maior intimidade. E o quarto estágio, que é o estágio da sustentação e da consolidação do vínculo. Então, existe um vínculo estabelecido, e como eu dou cada vez mais sustentação para garantir a sobrevivência desse corpo relacional, que atenda a ambas pessoas envolvidas. Tem que ser bom para os dois. Esse vínculo ele tem que gerar satisfação e crescimento em ambas as partes. Nós estamos falando, então, da transição de menos forma para mais forma. É a estruturação de um relacionamento. Passa por esses estágios. E quanto mais conhecermos os nossos estilos de se aproximar, de estabelecer contato e conexão, de se afastar, de reconhecer a minha individualidade, de reconhecer a minha interdependência. E aqui eu chamo a atenção para um conceito que eu acho muito importante, apresentado por John Bowlby, que é de dependência segura, que é entender que a dependência em si, a dependência do outro, não é necessariamente negativa. Existe o que ele chama de dependência segura, que é aquela que o Kellerman se assemelha ao que Kellerman fala, de se importar, de ser compreendido que o outro, eu posso contar com o outro, que eu posso, a qualquer hora que eu precisar, passar a mão no telefone e pedir um SOS. Então, eu preciso pensar, né? E aí eu faço um convite a todos. Para quem hoje na minha vida eu posso passar a mão no telefone e ligar, seja a hora que for, para pedir uma ajuda? E quem, né? Se eu tenho alguém que pode também passar a mão no telefone e sentir a vontade de ligar para mim e pedir ajuda? Quanto que eu me coloco nessa condição de me oferecer como um porto seguro, dentro daquilo que é possível de eu oferecer? Nós estamos falando de amor de uma forma geral. Então, na minha concepção, a maturação relacional implica em aprender a amar e se deixar amar, em fazer contato e estabelecer conexão, enquanto eu mantenho a posse de mim. Eu não preciso me perder, abrir mão de mim para estar com o outro.
Eu posso viver essa interação ao mesmo tempo, porque no que eu estou comigo inteira, eu estou presente e inteira no contato. E isso que é necessário. Não tem como você se relacionar com alguém que não exista inteira. Existe pela metade ou não está presente. Quanto mais presentificado eu estiver em mim, mais em contato eu estou comigo, mais em contato eu estou com o outro. Então, eu trago aqui algumas reflexões. Como eu me uso para expressar o meu amor e receber o amor do outro. Como me preencho de amor. Como eu me organizo para receber o amor em mim. Como eu me organizo para amar e ser amada. E me sentir amada. E também como eu como eu sou receptiva ao estilo de amor do outro. Porque nem sempre a forma que o outro tem de amar e de expressar o seu amor tem o mesmo perfil que o meu. Então, como eu sou receptiva ao amor do outro? Como eu posso receber o outro naquilo que ele tem para oferecer? E como eu favoreço ou me impeço de amar e ser amada? E aqui não vai nenhuma discriminação. Ser amado também. Que comportamentos e atitudes estão envolvidos nessas questões? A base para refletirmos como nós nos organizamos, nos usamos para viver o amor. E aí eu encerro a minha fala com uma frase de Carlos Drummond de Andrade. Amar se aprende amando. Amar não é algo que está pronto. O que está pronto é o nosso impulso de vínculo, de buscar o vínculo, de buscar pertencer. Mas amar implica desenvolver habilidades, desenvolver atitudes de cuidar, de se importar, de compartilhar e de cooperar. Esse é o foco fundamental que eu acho primoroso da psicologia formativa, que é justamente estar em ação no mundo. Não é uma experiência abstrata em que eu espero que o outro adivinhe o que eu sinto, mas como eu expresso e busco me colocar no mundo e busco também o amor pelo outro. Então, obrigada. A gente pode voltar, então, a começar a conversar. A gente pode fazer isso no estilo de conversa, e se tiver muita pergunta, aí eu começo a organizar, mas a princípio vamos fazer um bate-papo mesmo. Iracema, Oi, querida. nos seus estudos, você, quando a gente fala, né, tá lá a tradução, eu não sei como é que é em inglês, Leila, os estágios do amor, do Kellerman. Porque assim, a palavra estágio parece que são etapas, mas hoje você trouxe essa necessidade de reatualização a cada momento do ciclo vital.
né? Que eu acho muito pertinente. Uhum. E coisas que acontecem concomitantemente também em camadas. Então, é uma impressão minha, assim, é um preciosismo, uma impressão, essa ideia da palavra estágio ser uma palavra que tem essa consecutividade e que talvez a gente precisasse ou devesse conversar mais sobre isso que você trouxe hoje como essa atualização ao Eu longo acho do... que passa pelas duas perspectivas, Érica. Existem as etapas, as fases, num processo de desenvolvimento de maturação pessoal. Tá? Isso é bem marcado do nascimento, em cada faixa etária, em que o Kahneman, inclusive, fala das duas etapas, que são o cuidar e se importar como etapas muito mais voltadas na interação do bebê com o seu cuidador principal, e as outras duas etapas num processo mais de socialização, na entrada do corpo, na organização do corpo social. A gente não pode esquecer que são habilidades que se desenvolvem. Ao mesmo tempo que são etapas, mas são etapas no desenvolvimento de habilidades neuromotoras. E essas habilidades, elas se estendem ao longo da vida como um todo. Então, como eu posso aprimorar ou como eu posso atualizar essa minha atitude de cuidado quando eu entro na adolescência? Como os meus cuidadores podem me ajudar a desenvolver uma atitude de autocuidado? Então, vamos pegar um exemplo. Está muito comum o uso, né, das telas, dos celulares. Quanto que os pais ou os cuidadores cuidam para que os seus filhos possam ter um contorno no uso da tela? E como essas crianças podem se sentir também com um nível de maturação para se cuidar no grau de exposição nas telas? Então, isso faz parte de ensinar um corpo maior, ensinando um corpo menor a não se expor, não expor com fotos. Os próprios pais precisam cuidar para que não exponha seus filhos em fotos o tempo todo na internet ou em nenhum momento. Isso vai criar na criança um referencial, um espelhamento somático e, ao mesmo tempo, o fenômeno do corpo-pai, em que os pais ou os cuidadores ensinam, aprendem a como lidar com esses desafios e ensinam seus filhos a como também desenvolver essas atividades, essas atitudes. E assim vai. Vamos falar do envelhecimento. Como nós estamos hoje lidando com atitudes de cuidar de si para um envelhecimento mais saudável, um envelhecimento em que haja uma qualidade, garanta um mínimo de qualidade de vida. Então, eu preciso me importar com o que eu faço comigo. Né? E aí, outras pessoas do meu entorno também podem concorpar comigo nessas atitudes, tanto de eu poder ensinar como eu me cuido, como eu me importo, como também me ajudar a desenvolver outras habilidades. Então, é nesse sentido que vai até o final do ciclo vital. Sim. E é muito lindo pensar nisso que você falou também, né, sobre atitude voluntária, a autorregulação, né, aplicada a esses momentos do ciclo vital.
Sem Muito dúvida, legal. por isso que eu acho que é muito importante a gente ter clareza dessas habilidades da experiência de amar, né? Que a Sim, gente possa cada vez mais explorar essas questões, ensinar essas questões, sejam com os nossos alunos, nossos familiares, nossos clientes, porque é uma base para você ter o mínimo de garantia de sanidade ao longo da sua vida como um todo, porque está nas suas mãos. Você se você Uhum. desenvolve a intenção de se cuidar, você desenvolve a intenção de se importar com você e se importar com o outro. Hum? Uhum. É, essa semana passada, uma pessoa me procurou por um atendimento às 9 horas da noite. Eu não atendo esse horário. Então, eu não tenho como atender. Deixei de atender? Deixei. Em outros momentos, há 20 anos atrás, eu atenderia. Hoje não. Então, hoje eu dou um contorno na minha vida em que eu me recolho mais cedo. Eu sinto essa necessidade. E aí eu me importo com essa necessidade. Não sei se eu consegui ser clara com você. Sim, querida, uma beleza. E até eu tenho uma outra pergunta, posso? Claro? Ao longo desse ano, eu estudei um autor de terapia de família que vira e mexe, eu lembrava do Kellyman. É o Bowen. Você conhece? Não, não conheço. Conhece, Denise? Eu não sei se o Bowen era biólogo também, é psiquiatra, mas ele tem uma, não é? E ele fala do processo de individuação e ele fala sobre justamente, assim, ele desenvolveu uma escala no processo de diferenciação familiar, que é o processo de individuação, e ele fala dessa questão da dependência, né? Então, famílias que têm uma tendência a se congelar um pouco no cuidado, na forma de amar cuidado, né? Que não tem não desenvolve tanto autonomia, e isso passa a ser uma linguagem, a preocupação, o cuidado, o fazer por, o Hum, manter, né, os filhos num nível de dependência. E me chamou a atenção isso que você trouxe do Bowlby, né? Ouve. Que é a Sim, dependência segura quando há autonomia suficiente, pelo que eu entendi, né? isso. E reciprocidade, né? No cuidado, nessas habilidades todas atuando mutuamente, não é isso? Porte mútuo, isso mesmo. Preservando, respeitando a independência, a individualidade, a autonomia. Isso que o Bowlby traz, eu acho esse conceito que ele traz muito importante, porque é habitual ouvir que não se pode depender, que dependência é sempre tóxica, mas não é. Nada em si é bom, nada em si é ruim. Depende do quanto, da intensidade, depende da duração. É o que o Kahneman também coloca sobre os aspectos do insulto, é a duração e a intensidade. Então, se eu posso contar com alguém, é aquilo que eu disse, para quem eu posso ligar a hora que for para pedir uma ajuda? E quem que pode ligar para mim se sentir a vontade de ligar para mim e pedir ajuda? Eu penso que essa referência, para mim, é muito importante, porque isso me confere um lugar de suporte para alguém no mundo. Não vou ser para todos, óbvio, nem eu quero, nem eu aguento, mas para mim é valoroso ter essa perspectiva,
tanto no que diz respeito à minha experiência, quanto no que diz respeito a eu chamar e ser chamada. Isso me faz pensar, Iracema, e juntando com a pergunta de Érica, que apesar de haver um desenvolvimento e a passagem, sim, de fases de amor com o crescimento de um ser humano, não é que você passa de uma fase para outra, você sobrepõe camadas. Então, você cuida e você aprende a cuidar e se importar, depois a compartilhar, depois a cooperar. E essas 4 instâncias de amar nos acompanham a vida toda. Uhum. Quando Iracema, por exemplo, falou do envelhecimento, tem um momento que nós começamos a cuidar dos mais velhos, não é? Então, nós colocamos em prática aquilo que aprendemos e aquilo que fizemos com os mais novos e depois com os mais velhos. E numa relação, qualquer relação amorosa, tem que haver, para que seja uma boa relação amorosa, pelo que estou entendendo, que tem que haver o cuidado, o se importar, o compartilhar e o cooperar. Então, no início da vida, né? Isso acontece em etapas, à medida que a criança vai crescendo, e depois as 4 instâncias, né? Os quatro modos de amar ficam juntos. A gente vai alternando, não é isso? Ora a gente faz um, ora a gente faz outro. Nós dividimos como uma forma didática, mas são atitudes que estão entrelaçadas. Isso. Eu não posso deixar de me importar com alguém se eu não estou cuidando, se não tenho cuidado. E eu acho que é interessante também falar sobre a questão do envelhecimento, que atualmente vem se pensando, refletindo e reorganizando as formas de cuidar dos velhos, porque há bem pouco tempo eram formas, e ainda são formas, muito infantilizadas. E aí, hoje em dia, se começa, então, a reconhecer a necessidade de desenvolver atitudes respeitosas e adultas com os mais velhos, respeitando a sua história de vida, respeitando a sua condição e sem infantilizar. A mesma coisa no relacionamento amoroso. É claro que no começo, na fase morte do relacionamento, a gente sempre fica um pouco criança. É o apelidinho, nhenhenhé, tititi, tudo bonitinho, aquela coisinha e tal. Com o passar do tempo, existe espaço ainda para brincar, existe espaço para o lúdico, é necessário que exista. Só que outras camadas, outras experiências vão se somando, porque o nível de intimidade vai se aprofundando, o nível de maturidade relacional vai se acontecendo. Então, comporta, envolve várias experiências. Não são excludentes, ao contrário, são includentes, se isso existe, né? Inclusivas. Queria, primeiro, assim, super importante e oportuno esse papo, né? Que a Iracema está trazendo, porque eu queria trazer assim uns contrapontos do contexto que a gente está vivendo hoje, para a gente trocar ideias aqui. Porque tanto com relação às relações homem-mulher, quanto com cuidados dos idosos que você está colocando aí, a gente está vivendo, parece que uma sociedade do desamor. Por quê? Porque, especialmente aqui no Brasil, o índice de feminicídios é imenso, né? Então, as relações estão, assim, estatisticamente mostrando como é que isso está difícil, né? No corpo social, mostrando isso, e com relação aos velhos também, né? Desde a pandemia, e cada vez maior, como a gente tem cada vez mais uma sociedade envelhecida, essas situações estão cada vez mais pipocando. E como é fundamental isso que você está trazendo, a gente poder ter uma outra perspectiva. E aí eu penso assim, como a gente pensar, isso é uma reflexão que eu estou trazendo aqui para nós fazermos, né? Como a gente pensar esse atravessamento
do contexto, da realidade que nós estamos vivendo explicitamente nas relações entre as pessoas, entre homens e mulheres, entre casais, entre famílias, quando a gente está falando da relação dos velhos com a outra geração, né? Então, assim, por isso que eu estou chamando de uma sociedade do desamor, porque é um pouco isso que a gente está vivendo no contexto real, né? Eu acho. É a minha opinião. Como é que você pensa essas coisas? Eu penso, primeiro, Artemis, que eu tenho dúvidas se está aumentando muito o feminicídio ou a questão do velho. Eu acho que eram subnotificados. Essa questão da violência com relação à mulher sempre esteve muito presente. Eu penso que, no momento atual, é uma questão que está sendo muito mais falada, se permitido vir à tona para se discutir, e que as mulheres estão, de fato, se autorizando e com menos medo de notificar a violência, né? E ainda existe um problema que eu acho que é muito grave, que é a falta de segurança que nós mulheres sentimos em notificar, porque a gente notifica, faz um boletim de ocorrência, mas não tem uma garantia de que alguém vai se importar de fato com a minha experiência, com a minha realidade. E aí eu fico a Deus dará e eu fico muito mais vulnerável. Claro. Agora, como eu posso fazer? Você está falando, eu me lembrei de uma coisa. Eu tenho um porteiro aqui que ele é assim, bem, sabe aquele maçaranduba? Se lembra do personagem Sei. do portão, bem? Né? E aí teve uma ocasião que veio o veterinário do Darwin aqui em casa, e ele é meio esquisito, a cara dele era meio esquisita, estava muito frio, e ele foi meio grosseiro com o veterinário. Aí eu reclamei com a síndica e depois fui falar com ele. Poxa, fulano, foi meio grosseirão, pega leve, você é tão bonito, então pode ser mais simpático, né? Aí ele passou a passear com o Darwin. O Darwin adora ele. E ele começou a falar com vozinha de criança com o Darwin. E aí eu fui reforcei com ele. Nossa, que bacana, olha só, vai com o amigo, olha lá o amigo falando para o Darwin, vai com o amigo, vai com o amigo. Poxa, você fica tão bem cuidando do Darwin, e ele é super carinhoso. E aí ele estava falando da filha dele. A filha dele tem asma, estava internada. E aí disse, puxa, que bom que você cuida da sua filha, se importa com a sua filha, seja bastante carinhoso com a sua filha, como você é com o Darwin, se você for com a sua filha carinhosa. Eu acho que dessa forma a gente acaba colaborando também para que possa ter um concorpar. Um espelhamento somático. Como eu posso expor e expressar minha maciez e meu calor, como Kellerman fala, que é a expressão do amor pela maciez e pelo calor? Como eu posso expressar isso no meu dia a dia? Eu tenho saudades, Érica, do nosso abraço de barriga que eu fazia com você e também com a Ilana, que a gente se abraçava e a gente sentia barriga com barriga, aquela maciez. Era algo assim que a gente pode fazer com algumas pessoas que suportam, né? Uma palavra, um afeto. A gente vai se colocar no mundo de um lugar mais amoroso. Então, eu posso fazer a minha parte, que pode ser pequena, mas pode reverberar no nosso entorno, né? Eu gosto muito daquelas duas no Instagram, A Voz da Razão. Elas são ótimas. Então, vira e mexe, eu compartilho coisas delas, né? Então, elas são excelentes para trazer à tona essa questão de como envelhecer mantendo a sua plenitude de vida. Então, se eu fui
se atendi ao seu comentário, Arthur. Eu queria, Sim, Foi inspiradora. é. queria trazer uma coisa para essa conversa. Eu acho que foi muito bom, está sendo muito bom a forma como você abriu, Iracema, trazendo os conceitos, e agora a gente falando um pouco mais do cocorpar e do espelhamento, né? E dessa conexão entre os corpos, enfim, entre os processos formativos. Eu acho que a gente está, só para a gente conversar e você poder comentar um pouco, né? Essa até é uma fala do Kellyman quando ele vai falando de vínculos, né? Que a nossa sociedade tem está numa velocidade de imagens e de informações, negligenciando a vida experiencial, a vida somática do corpo, né? Onde tudo acontece, onde o vínculo acontece, onde a maturação acontece. Então, essa ideia que se eu colocar o meu filho numa excelente escola, ou se eu fizer cuidados excelentes, é suficiente, que o tempo formativo não é tão importante quanto a qualidade, que é uma irrealidade, né, para a vida do corpo. Então, acho que nesse tempo de tanta informação rápida que a gente está, e de tantas velocidades, quando a Artemis traz, eu fico pensando, onde será que estamos aprendendo atitudes violentas, né? Onde estamos aprendendo corpos que não se respeitam? E que tipo de amadurecimento é o nosso? Porque esse envelhecimento está se fazendo, né? Nós somos uma geração que está formando um tipo de envelhecimento, ou um tipo de prolongamento da vida que ainda não estava aqui. Então, acho que a importância da gente ter o tempo lento do formar, né? Que você trouxe na experiência do vínculo, né? O vínculo no tempo, só para conversar aqui um pouco. Eu acho que a gente precisa também lembrar do que Kahneman traz sobre o tempo pessoal. Cada estilo tem o seu próprio tempo. E a gente precisa aprender a lidar com essa variação de tempo, na aceleração e na desaceleração. No pulso, esse é o pulsar, do ir e vir. E eu entendo que o fundamental não é estabelecer a priori um ritmo, mas é reconhecer a nossa capacidade de autoinfluenciação, de poder reconhecer que podemos lentificar quando necessário e quando nós devemos também ter um ritmo menos lentificado ou mais acelerado. A nossa capacidade de autoinfluenciação no meu entender, é a grande saída, a grande oportunidade de crescimento, de garantir o processo de organização de forma ao processo formativo. Como eu me gerencio, como eu me regulo. É o que o Kahneman diz, sempre vai existir uma janela de autoinfluenciação, né? Então, eu fico pensando, Denise, também, sobre os processos, assim, os estados a culpa que alguns pais, algumas mães sentem por não estarem conseguindo oferecer uma quantidade de tempo que, em princípio, acha que ser necessário, porque a vida não permite. Então, muitas vezes, isso é um dado, a vida não permite ter uma qualidade de tempo, uma quantidade de tempo, mas pode ser que aquele pouco tempo seja um tempo estruturante, né? É claro que lentificar é necessário, mas a gente precisa perceber, por exemplo, lentificar com uma criança que seja mesomórfica vai ser um desafio, mas ela precisa aprender, né? Da mesma forma que outros estilos de poder ajudar a desacelerar, ajudar a aprender a desacelerar, ajudar a aprender a acelerar um pouco mais.
enfim, no meu entender, acho que o fundamental é a capacidade de autoinfluenciação Acho que nessa sempre. experiência dos tempos. Só pondo um fogo nessa fogueira, né? Quando eu estava na saúde mental, as crianças das creches, né, dos atendimentos, tinham um cuidado excelente, mas elas não tinham interesse, porque você tinha uma página para 8 crianças, eram crianças órfãs. Então, morrem muitas crianças até o primeiro ano de vida por respostas do sistema imunológico que vai para o saco, né, gente? Sem o interesse, né? Sem o olhar, né? E eu lembro que eu era Experiência muito de novinha. contato mesmo, Sim, sim. Eu era contato muito. desse nível. Eu tinha 24 anos, né, gente? Aí eu acompanhava uma mãe da pediatria do hospital, que era uma mãe enlouquecida, desregrada, toda, uma mãe de 23 anos, ela era mais nova que eu. Mas ela adorava aquele bebê, e o bebê era todo atrapalhado, sujinho, não comia direito, ela não tinha grana, o barraco era ruim. E daí ele ia para adoção, né? Ela ia perder a guarda. E a gente fez um estudo, ele adorava ela. Quando ela chegava, e na verdade, internava por umas pneumonias lá, mas ele estava indo bem com o pouco que ele tinha. E a gente entendeu que, as assistentes sociais do hospital entenderam isso, e fui eu que cuidei disso, né? Que o vínculo dele com ela, mesmo com a desnutrição alimentar, era muito grande. Então, a gente trabalhou nos programas sociais para dar estrutura para ela fazer um curso profissionalizante, enfim, não vou estender aqui, para ela alimentar melhor o bebê dela e ela ficar com ele, né? Ensinar E ela a cuidar. para ela, ela adorava, eles tinham uma conexão, o entorno não ia muito bem, mas a conexão era muito boa. Então, assim, eu acho que é um assunto difícil, né? Mas eu vou brincar aqui, que é isso que eu falei, pôr um tempero aqui para nós. Quando se trata de vínculo, e quando a Artemis fala desse nível de descuidado que a gente está, né? Eu acho, assim, que se as mães ficam culpadas, eu acho que não crucificar as mães de jeito nenhum. É importante a gente dizer para elas que o sentimento é real. A gente precisa lutar por uma carga horária menor de trabalho para todas as mães. Elas precisam poder dizer para elas mesmas: eu estou me sentindo culpada, mas é legítimo, porque eu Legítima, preciso ficar mais com o meu bebê, porque essa proposta neoliberal que está aí fala assim: olha, você está culpada, mas não tem jeito, é assim mesmo. Não, gente, não é assim mesmo. Vamos fazer uma carga menor para as mães poderem ficar com seus bebês, voltar mais cedo para casa, né? Eles ficarem menos e tempo depois longe também, eu acho delas, que, né? paralelo a isso, Denise, Eu só fechar e vou te deixar aqui. Eu acho que o Kellyman ajuda muito a gente nisso, né, o Kellyman? Tudo isso que a gente está discutindo, todos os autores, né, como a Érica também trouxe outros, ajudam a gente nisso, para a gente ajudar também, né? Só é a para. nossa ação de amor no mundo, comunitária, política, porque amar é um ato revolucionário, né? Então, e aí a gente precisa entender como eu posso exercer meu amor no mundo. E eu acho que, paralelo a isso, a gente precisa também pensar em como, e isso já vem, eu sinto que já vem gradualmente acontecendo, como pode se reorganizar a paternidade. Como a gente pode pensar numa paternagem, não só numa maternagem, numa paternagem, como o papel do pai, não como ajudador, porque eu não tenho que ajudar, mas como participante de um projeto maior de vida, de sustentação de vida, né? Então, é a parceria, o casal cuidando. Então, quanto que nós, ao longo da vida, por exemplo, uma criança, um menino, não pode brincar de boneca, não pode, entre aspas, não é oferecida boneca. E quando, de repente, ele pode aprender a pegar a criança no colo. São ensaios de como cuidar de bebê no futuro, coisas que, de repente, são situações que se impedem
de desenvolver a criança por uma questão da discriminação de gênero, né? Então, a gente precisa também falar sobre essas questões, de incentivar também a participação masculina nos cuidados com o bebê. É claro que existem questões, existem momentos, atitudes que são inerentes à condição materna. Não tem como. No entanto, o parceiro ele entra como coadjuvante na sustentação dessa mulher que está ali dando de si para manter e garantir a vida daquele serzinho que precisa. Então, a discussão acho que é maior, tanto sob o ponto de vista de poder garantir um pouco mais de tempo dessa mulher, que desse homem também, né? Ele também poder ter uma licença paternidade, que já no nosso caso aqui no Brasil já tem um avanço muito grande, porém é pouco, sempre vai ser Muito pouco. pouco. Eu acho, Muito. entrando nessa conversa, que a gente tem que reconhecer que atualmente as sociedades não dão suporte a famílias. Não Não dá. há um suporte. Então, o pai e a mãe ficam espremidos, e eu acho que nós temos uma função, se nós temos uma função social, é de justamente podendo ir questionando isso e trazendo à tona que sim, temos que formar outro tipo de rotina de trabalho para que pai e mãe, no início a mãe principalmente, porque está amamentando e nós queremos dar suporte à amamentação, né? Mas que ambos possam ter mais tempo para os filhos. Não uma sociedade que terceirize o cuidado com os filhos, né, gente? Sim. Quer dizer, e nas sociedades latinas isso ainda é possível porque a mão de obra é muito barata, né? Mas tem outras sociedades onde isso não é possível e não há, de fato, um suporte, um encorajamento para que as crianças possam ter o tipo de cuidado que precisam. Não é ok você colocar uma criança de 9 meses numa creche, gente. Então, é o que existe, é o que existe. Mas nós precisamos, como profissionais de saúde, de educação, começar a conversar de que não, temos que proporcionar que as crianças possam ficar mais em casa. Que haja alguém que possa cuidar, porque isso vai afetar o desenvolvimento de saúde mental, de saúde emocional, de vínculo, né? A formação de vínculo, de estar no mundo. Então, eu acho que isso é um desafio de todos nós, nesse momento, como formar sociedades mais humanas e com a nossa compreensão do crescimento biológico, da realidade corporificada, quão importante isso é. Né? Então, quando a Denise traz, era uma pessoa para 8 crianças, meu Deus, né? É claro que as crianças não recebem o tipo de contato, atenção, de se importar que é necessário. Agora, eu vou pingar uma outra coisa aqui, em cima do que a Artemis falou. Sim, nós estamos numa sociedade fast food, né? De vínculo fast food, a gente ouve muito relações não monogâmicas, inventa-se de tudo, mas a gente pode olhar que não quero me comprometer, não quero aprofundar, não quero estar. Então, tem várias modas. Porém, nós temos também hoje várias delegacias de mulheres, antes não existia, né? Nós temos programas residenciais que cuidam dos idosos, antes não existia. Nós temos vários programas de saúde mental, de reintegração social das pessoas pacientes graves para a sociedade. Então, acho que a gente tem que pensar também que existem várias forças operando, né? Existe aí uma sociedade muito individualista, né? Muito calcada em competição e rapidez, mas também existem outras camadas operando, e nós estamos formando isso também, né? Enquanto sociedade, enquanto cultura. Então, eu acho que essa discussão, Leila, que você traz, pode começar dentro da nossa família, porque eu me lembrei de um ditado que é muito comum, quem pariu Mateus que o embale.
né? Isso é muito comum em algumas famílias. E a gente percebe que essa falta de suporte está presente em algumas famílias também. Então, a gente pode discutir essas questões em âmbitos do nosso contato do dia a dia, da nossa lida ali do lado. E como a gente pode abrir essa discussão em outras esferas? Como a gente pode oferecer esse pensar? Esse espaço daqui, por exemplo, é um espaço muito importante. A gente trabalhar para que tenha assim, mais divulgação, inclusive, para que a gente consiga ter outras pessoas pensando e engrossando esse caldo da nossa responsabilidade social. Eu acho que você traz um tema ele é quente, como você falou, macio, caloroso e revolucionário, né? O amor é essa força mesmo, né, Iracema? Acho que a Isilda está aqui e vai falar melhor que eu. Eu estou cheia de lembranças hoje, Isilda. Aí estou lembrando do Maxwell. A Isilda atendia o Maxwell, e o Maxwell era um garotinho de 12 anos, quando a gente tinha o consultório, né, Isilda? E a mãe dele era psicótica, vivia na rua, ela tinha vários filhos, ela foi tendo filhos meio na rua. E ele tinha 12 anos, ele foi abrigado. E a Isilda atendia ele porque ele foi abrigado. Só que ele saía do abrigo e ia dormir com a mãe, né, Isilda? Várias vezes, para ela não ficar sozinha. E ele tinha um problema de saúde, era tudo muito complexo, mas ele ia. E era consciente, né? Ele dizia, ela precisa de mim, ela só tem a mim. E ela andava pela rua, ele andava com ela. Ele ia para a escola, fazia as coisas dela, depois ele fazia. É uma força, né? O amor é essa força formativa, né? Muito forte, muito forte. Que acho que a gente precisa acordar mesmo. Lembrou dele, Zilda? Eu comecei a estudar esse tema a partir do meu mestrado, que eu fiz a minha pesquisa com mulheres mastectomizadas e com reconstrução de mama. Então, eu fiz um acompanhamento com um grupo de mulheres desde o início do início não, algumas do início do diagnóstico de câncer, outros já no processo de tratamento, outras já com a reconstrução de mama. E uma das coisas que me chamou muita atenção é que a maior parte dos relacionamentos dessas mulheres foram rompidos pelos parceiros ao longo do tratamento ou logo após o diagnóstico. Os homens não suportam lidar com o sofrimento. Não, por N razões, eu não vou entrar em questões aqui, porque não foi o foco da minha pesquisa. Mas o que eu percebi é que muito poucos foram as relações que conseguiram superar e dar conta dessas graves situações. São as relações que estavam no nível 4 de estágio de consolidação, né? Estavam com um nível de estrutura muito bem formado antes de surgir o diagnóstico. E aí eu comecei a ficar curiosa. Naquela época eu não sabia disso, né? Comecei a ficar curiosa. O que caracteriza essas relações? No que essas relações se diferenciam das demais que não se sustentaram? Então, por isso que eu comecei a estudar sobre o amor, sobre a formação dos vínculos, como esses vínculos se formam, qual é a liga. E aí é que eu percebo que é a intenção de manter esse corpo relacional. Quanto eu me dedico a sustentar essa relação. É algo que é maior do que eu, é maior do que o outro. Agora, é importante que essa relação seja boa para ambos os lados, seja de crescimento,
seja algo pró-sanidade. Não é sustentar a relação pela relação, mas é sustentar a relação para o crescimento pessoal, o crescimento de vida, de sanidade e daqueles que estão no entorno. Eu estava trabalhando com um casal essa semana e que eu trouxe a seguinte questão para eles: vocês estão negligenciando a criação dos seus filhos. Vocês estão preocupados só com vocês. Vocês não estão considerando como seus filhos estão vivendo a grande violência que existe entre vocês. Então, a gente tem que justamente se investir na sanidade da relação como um todo, né? Da relação em si e do seu entorno. Gente, Eu acho faltam que 4 minutos. Só estou falando que nós faltamos 4 minutos. E como é que a gente vai fechar? Denise ia falar alguma coisa? Iracema, se quiser fazer um fechamento? Não? não, eu só chamo a atenção justamente para, novamente, para o poema de Adélia Prado. Um corpo que é outro corpo, uma alma que é outro corpo, uma alma que é outra alma e seu corpo. Esse é um poema que eu considero tão precioso e que traduz bastante a perspectiva formativa nessa questão do amor e do vínculo. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Quero agradecer, Iracema, a sua contribuição, agradecer a todo mundo pela presença, por estarmos novamente juntos em mais um encontro e conversando sobre algo tão importante, né, que é justamente a nossa capacidade de amar, de construir vínculos, de construir um mundo que seja mais amoroso para todos nós, né? Obrigada pelos coraçõezinhos, Hernan e Érica. Muito Dá feliz. tempo de ler um poema? Sim. Aquelas, né, no final. É porque eu me inspirei de uma situação, assim, amorosa. Eu escrevi isso há algum tempo e eu acho que cabe compartilhar. Diz assim: talvez fosse paz, a sensação morna e suave que sentia ao seu achego. Deitar, ainda que perto, mas não aquele tanto. Talvez assim também não se afaste. Tinha uma dureza em sua pele, mas era assim também, quente. Podia senti-lo por perto sem que borbulhasse por dentro. Diferente. Podia sentir seu peito inflando como um balão, sua própria umidade e sua vontade de se achegar mais. Talvez fosse sua monotonia, sua dureza ou seu calor, embora seu olhar castanho, suave e doce presença. Parecia a paz. Talvez também quisesse chegar mais perto, mas era difícil dizer. Talvez conseguisse, por medo ou lucidez, não se aproximar. E queria mesmo provar mais daquela fortaleza. Pensava em como era possível ser assim, tão forte e doce, tranquilo em seu sussurro, gentil e inelutavelmente distante. Sabia que o seu risco era de que caísse em água morna e depois não soubesse como agir quando finalmente o sol partisse para o sul. Mas esse é o preço do silêncio. Um olhar silencioso recebe o movimento mais profundo da alma de outrem, e seu ritmo era lento. Era como se de verdade não existisse pressa, como se aquela liquidez morna fosse suficiente. Seu coração batia em vida míngua, mas seu olhar captava muito além de minha ânsia e desespero naquela penumbra. Quiçá ali, naquele instante castanho escuro, que finalmente entendera. Era paz, aconchego, lugar de mim em si. O amor tem sua graça. Nossa, lindo, muito bem, Lindo. muito Fiquei bom. nervosa lendo. Mas enfim, acho que tem a poética do amor também, que é um pouco inescapável
as teorias. Expressão é uma das formas de expressar o amor, através da arte, da poesia, através da dança, da música. Enfim, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Iracema. Obrigada, querida. Muito bom, gente. Só Obrigada. voltando aqui, que nós estamos abrindo para as pessoas que querem apresentar seus trabalhos nos encontros formativos 2024, tá? Para se colocar, entrar em contato com Júlia, com Paula, porque nós estamos começando a organizar o nosso ciclo do ano que vem. Nós estamos hoje fechando o ciclo de 2023 e vamos abrir o ciclo de 2024. Então, são encontros muito preciosos, muito onde nós todos concorpamos, né? E vamos formando o nosso caminho juntos aqui. Obrigada, Beijo, Vanessa. gente. Obrigada. Obrigada, Obrigada, Iracema. muito bom. Obrigada a Adorei. conversa, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.